Não temas, Deus está contigo. Isaías 41:10. O medo é uma reação humana natural. Ele surge diante do desconhecido, da dor, da perda ou da ameaça. Muitas vezes, paralisa, nos impede de seguir em frente, rouba nossa paz e nos faz duvidar até da presença de Deus. Mas a palavra é clara ao dizer: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isaías 41:10. Deus não ignora o nosso medo. Ele o confronta com sua presença. Ele reconhece que sentimos, mas nos lembra que Ele é maior do que tudo aquilo que nos assusta. Quando o medo quiser falar mais alto, lembre-se: Deus está contigo, segurando sua mão. Não é pela ausência de problemas, mas pela presença de Deus que você pode seguir com coragem. Existem momentos na vida em que tudo parece ruir. Relacionamentos acabam, oportunidades se perdem, a saúde falha, o chão desaparece. É nessa hora que muitos sentem que Deus também se foi. Mas a verdade é que, enquanto tudo desmorona, Ele permanece. O Salmo 46:1 nos lembra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Mesmo que tudo mude, Deus não muda. Ele é rocha firme, abrigo seguro, fundamento eterno. Quando tudo ao seu redor parecer instável, olhe para o alto e firme sua fé nele. As estruturas do mundo podem ruir, mas Deus permanece inabalável. Muitas vezes o medo que sentimos tem uma origem silenciosa. A sensação de estar só. É o medo de enfrentar batalhas sem apoio, de caminhar por vales escuros sem mãos para segurar. Mas Jesus prometeu: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. A raiz da coragem é a certeza da presença divina. Ainda que todos te abandonem, Deus nunca te deixará. Ele caminha contigo nas madrugadas mais sombrias e nos dias mais silenciosos. Com Ele a solidão se desfaz e o medo perde força. Você não está só. Nunca esteve. Nunca estará. Ser corajoso não é ignorar o medo, mas confiar em Deus apesar dele. Coragem é quando, mesmo tremendo por dentro, você dá o passo que Deus pediu. Josué ouviu do Senhor: não fui eu que te ordenei? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué 1:9. O medo diz: pare, mas Deus diz: avance. Coragem é obedecer à voz de Deus, e não à voz do medo. É seguir mesmo com o coração apertado, crendo que Ele está guiando seus passos. Coragem é fé em movimento. Deus conhece a nossa limitação. Ele não espera que sejamos fortes por nós mesmos, mas quer que dependamos da força dele. Isaías 40:29 declara: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quando você se sente fraco, vulnerável, sem direção, é aí que Deus se manifesta com poder. Ele não nos acusa pela fraqueza, Ele nos fortalece nela. Em vez de tentar carregar tudo sozinho, entregue o fardo a Deus. A força que vem do céu é suficiente para hoje, para agora. E essa força não se esgota, porque vem de um Deus eterno. Agar, desesperada no deserto, achava que estava invisível, abandonada. Mas ali, no meio da dor, ela encontrou Deus e declarou: tu és o Deus que me vê. Gênesis 16:13. Esse mesmo Deus vê você agora. Ele vê suas lágrimas escondidas, suas lutas internas, seus pensamentos silenciosos. Nada passa despercebido ao olhar do Senhor.
Você não é apenas mais um. Você é profundamente conhecido, profundamente amado. Quando o mundo parece não notar sua dor, Deus já está agindo para te consolar. Ele vê, ele sabe, ele se importa. E ele está presente. A ansiedade nos prende ao amanhã e nos impede de viver o hoje. Ela rouba a paz, abafa a fé e faz parecer que Deus não está agindo. Mas a palavra nos orienta. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graças. Filipenses 4, 6, 7. Quando você entrega suas preocupações a Deus, Ele te dá algo em troca. Uma paz que excede todo entendimento. Não se trata de ignorar os problemas, mas de saber em quem confiar. Respire fundo. Ore. Deus está cuidando de tudo. Quando a tempestade da vida se levanta, é fácil nos esquecermos de quem está conosco no barco. Os discípulos de Jesus passaram por uma tempestade terrível no mar da Galileia. Eles estavam com medo, desesperados e pareciam prestes a sucumbir às ondas. Mas Jesus estava ali, com eles no barco. Mesmo diante do pavor da tempestade, ele estava presente e em controle de toda a situação. Em Marcos 4, 39 e 40, vemos a reação de Jesus. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: "Acalme-se, fique quieto." Então o vento se acalmou e fez-se grande bonança. E perguntou aos seus discípulos: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" A tempestade não pode destruir o que Deus tem protegido. Mesmo nas situações mais difíceis, quando o medo tenta nos consumir, é fundamental lembrar: Jesus está no barco. Quando tudo ao redor parece estar desmoronando, Ele é a nossa paz, Ele é o nosso refúgio, e Ele nos chama a confiar nele. Não importa o tamanho da tempestade, se Ele está conosco, nada pode nos destruir. Quando a tempestade surgir, pare por um momento e lembre-se: Jesus está com você. Ele tem poder sobre o caos, e sua paz pode acalmar até os ventos mais fortes. Portanto, mesmo em meio à tempestade, olhe para Ele e lembre-se de quem está ao seu lado. No início, tudo era caos. Gênesis 1 nos conta que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas então, a voz de Deus entrou em cena. Ele disse: "Haja luz." Gênesis 1:3. E a luz apareceu. A voz de Deus tem o poder de transformar a escuridão em luz, a confusão em ordem e o caos em beleza. Essa mesma voz de Deus ainda pode acalmar o caos em nossa vida. Às vezes, nos sentimos perdidos, como se nossa vida estivesse em um turbilhão de problemas, incertezas e medo. Mas é nesse momento que a voz de Deus pode trazer paz ao nosso coração. Ele nos chama para confiar, para descansar em sua soberania e amor. Em Salmos 46:10, Deus nos diz: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Em meio ao caos, é importante parar e ouvir a voz de Deus. Quando Ele fala, até o vento e o mar se acalmam. Marcos 4:39. Se você está enfrentando momentos de turbulência, lembre-se que a voz de Deus pode trazer a paz que você precisa. Ele está pronto para restaurar a ordem em sua vida. Deixe que sua voz de amor, graça e poder traga a calmaria que só Ele pode proporcionar. O medo tem um poder paralisante. Ele nos faz questionar nossa capacidade, duvidar das promessas de Deus e nos impede de avançar. Isso ficou claro na história de Pedro, quando ele caminhava sobre as águas em direção a Jesus. Em Mateus 14, 29 e 30, vemos que Pedro começou com fé, mas ao ver o vento forte, teve medo e começou a afundar.
Ele olhou para as circunstâncias em vez de manter o olhar fixo em Jesus. O medo nos faz olhar para tudo ao nosso redor, para as dificuldades e para os obstáculos, e isso nos impede de seguir em frente. Mas a fé nos faz olhar para Jesus e confiar que Ele tem o controle de tudo. Enquanto Pedro manteve os olhos em Jesus, ele andou sobre as águas. A fé não é a ausência de dificuldades, mas a certeza de que Deus está conosco, nos sustentando. A fé nos impulsiona para a frente, nos dá coragem para enfrentar os desafios e nos move para a vitória. Quando você se sentir paralisado pelo medo, lembre-se: a fé em Deus é o que vai te movimentar. Não olhe para as ondas, não ouça o vento, mas olhe para Jesus e continue andando em sua direção. Ele é fiel para te sustentar em cada passo. É fácil ficar focado nos nossos problemas e nas dificuldades que enfrentamos. Muitas vezes, as dificuldades parecem maiores do que as promessas de Deus. Mas a verdade é que, em meio a qualquer desafio, sempre há uma promessa maior do que o seu problema. Em Salmos 23:4, o salmista declara: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Mesmo no vale mais escuro, Deus está conosco. Sua presença é a maior promessa que podemos ter. Ele não nos deixa, não nos abandona, e sua fidelidade não falha. Quando o medo tentar dominar, lembre-se da promessa maior. Deus está com você, Ele está ao seu lado, e Ele não permitirá que você seja destruído. Em Jeremias 29:11, Deus nos lembra: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Há sempre uma promessa maior do que o problema que você está enfrentando. Deus é maior do que qualquer dificuldade, e suas promessas são maiores do que os desafios que você vê. Não perca a perspectiva do que Deus já prometeu e de tudo o que Ele tem preparado para sua vida. Confie na sua palavra. Satanás quer nos ver paralisados, impotentes e incapazes de avançar. Ele lança mentiras em nossas mentes e tenta nos convencer de que não há mais esperança. Ele nos faz olhar para os nossos erros, falhas e limitações, tentando nos convencer de que estamos condenados ao fracasso. Mas Deus tem outra visão para nós. Ele não nos vê como fracos, mas como vencedores em Cristo. Em Jeremias 29:11, Deus diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus não nos quer paralisados, Ele nos quer de pé, em movimento, seguindo em direção ao seu propósito. Quando o inimigo tentar te parar, lembre-se de que Deus te chama para avançar, para crescer, para prosperar. Ele quer te levantar, restaurar e fazer você experimentar a plenitude da vida que Ele tem para você. Em Isaías 40:29, Ele promete: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus não só nos dá força para vencer, mas Ele também nos capacita para superarmos os ataques do inimigo. Não importa o quão difícil a batalha pareça, você não está sozinho. Deus está ao seu lado e Ele te levantará. Em momentos de dificuldades e sofrimento, é fácil se sentir esquecido, como se Deus tivesse se afastado ou ignorado nossas orações. Mas a verdade é que Deus nunca nos esquece. Em Isaías 49:15-16, Deus diz: Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, ou deixar de ter compaixão do filho do seu ventre? Mesmo que ela se esqueça, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Mesmo que todos ao seu redor possam falhar, Deus nunca vai te esquecer. Ele te conhece intimamente, e Ele tem um plano para a sua vida.
A palavra de Deus é clara. Você é preciosíssimo para Ele. Ele te conhece pelo nome e te chama de filho. Quando a solidão bater à porta, lembre-se: Deus não te esqueceu. Ele tem o controle de sua vida e Ele nunca te abandonará. Você é amado. Você é escolhido. Você é precioso aos olhos de Deus. Em Mateus 28:20, Jesus nos promete: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está com você, e Ele nunca te abandonará. Davi enfrentou o gigante Golias com uma fé inabalável em Deus. Em 1 Samuel 17:45, Davi disse a Golias: Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não olhou para o tamanho do gigante, mas para a grandeza de Deus. O medo pode tentar nos paralisar, mas quando andamos com Deus, sabemos que Ele é maior do que qualquer adversário. Quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele nos dá a coragem necessária para enfrentar os maiores desafios. Em Romanos 8:31, a palavra de Deus nos lembra: Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não importa o tamanho da adversidade, com Deus ao nosso lado, nada pode nos derrotar. O medo não tem domínio sobre aqueles que caminham com Deus. Ele é a nossa força, o nosso refúgio e a nossa confiança. Quando andamos com Deus, nossa fé se torna mais forte do que qualquer medo. O medo muitas vezes nos impede de avançar, de experimentar as bênçãos e promessas de Deus. Mas hoje é o dia de tomar uma decisão: vencer o medo e viver em fé. Em Salmos 27:1, Davi declara: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Quando sabemos que o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação, não há razão para temer. Hoje você pode declarar com fé que o medo não vai mais dominar sua vida. Hoje é o dia de se levantar, confiar em Deus e caminhar em direção ao futuro que Ele tem preparado para você. Em 2 Timóteo 1:7, Paulo nos lembra: Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não quer que vivamos com medo, mas com confiança em seu poder e amor. Declare hoje que o medo não terá mais espaço em sua vida. Levante-se em fé. Ande com Deus e viva as promessas que Ele tem para você. E lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você, e com Ele, você é mais do que vencedor. Senhor, eu te agradeço por cada promessa que o Senhor nos deu em sua palavra. Eu declaro que o medo não terá mais domínio sobre minha vida, porque Tu és maior do que qualquer medo, qualquer tempestade, qualquer gigante. Obrigado, porque eu posso confiar que Tu estás sempre comigo. Senhor, fortaleça minha fé e me ajude a lembrar que com o Senhor ao meu lado, nada pode me derrotar. Que eu viva com coragem, sabendo que o Senhor me sustenta em cada passo. Eu oro para que todos que assistem a este vídeo sejam tocados pela sua paz e que todos possam experimentar a vitória sobre o medo. Em nome de Jesus, amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais palavras de fé e esperança. Lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você.